Nós saudamos a todos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Nós estamos focados nas 70 semanas de Daniel, porque elas fundamentam os sinais dos tempos e a posição do tempo em relação à Igreja e em relação a Israel. Nós falamos no episódio passado sobre a primeira etapa das 70 semanas e vimos que 70 semanas de anos ou 490 anos reais. Nos primeiros 49 anos, que corresponde 7 semanas de anos, houve a partir da contagem depois da ordem de Ciro, ou pela ordem de Ciro, e com 49 anos, Jerusalém foi restaurada. É claro que os muros ainda não estavam construídos, porque o templo já estava construído e a cidade também sendo reconstruída. Na visão de Deus, Jerusalém estava restaurada nesse tempo. E depois desses 49 anos, ou 7 semanas de anos, teríamos mais 62 semanas de anos. Isso tudo foi falado no episódio passado. Ou 62 semanas, que corresponde a 434 anos. Logo após esses 434 anos, Jesus, homem, vem. Vamos firmar bem essas posições. Vamos falar primeiro em semanas de anos. Sai a ordem de Ciro, com 7 semanas de anos, Jerusalém reconstruída, mais 62 semanas de anos, Jesus vem. Jesus, homem, vem. Observe-se que ficou faltando 62, com 7, 69. Para 70 semanas, ficou faltando uma semana. Vamos falar a mesma coisa em anos reais. Ordem de Ciro, 49 anos normais, Jerusalém é restaurada. Mais 434 anos normais, a vinda do Senhor Jesus, homem. Observando então que ficaram faltando, o quadro está na tela, mostrando como isso tudo aconteceu. Então ficaram faltando 7 anos ou uma semana de anos, mesma coisa, para se completar. Vamos entender bem que tudo que estamos falando na profecia de Daniel diz respeito a Israel, diz respeito ao Velho Testamento. Então, essas 3 etapas de anos, 49, 434 e 7, ou em semanas de anos, 7 semanas, 62 semanas e a última semana de anos, completando 70 anos, tudo dentro do Velho Testamento. Então, neste episódio agora, nós vamos falar da segunda etapa das 70 semanas, que está em Daniel, capítulo 9, verso 26, dando sequência. Aliás, eu vou ler até os versos precedentes para facilitar o acompanhamento dos irmãos. No verso 24, ele começa a descrever o anjo Gabriel falando a Daniel sobre as 70 semanas. 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Tudo isso, ou seja, o cumprimento pleno das Escrituras, da profecia, até a vinda do Senhor Jesus para reinar, ou, para Israel, a vinda do Messias para reinar. Continuando, agora a primeira etapa, que foi objeto do episódio passado. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, saída da ordem foi dada pelo rei Ciro. O príncipe,
até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Explicamos também que com 7 semanas, Jerusalém restaurada. 62 semanas até o Messias, o príncipe, então a vinda do Messias. Lembrando que Israel, já foi falado também, não aceitou Jesus como Messias, mas ele de fato era o Messias. Então o Messias vem, exatamente nesse ponto. Agora vamos entender o que aconteceu. Vou pedir para colocar na tela como Daniel viu a profecia. Ali está em anos reais. Repetindo sempre, para ajudar a afirmar, 49 anos, Jerusalém restaurada. 434 anos, Jesus, homem, veio, o Messias. E faltando 7 anos para o cumprimento de todas as coisas. Agora, como que de fato, isso, a profecia de Daniel, tudo o Velho Testamento. Mas o que aconteceu com a vinda do Senhor Jesus, homem? Ele, o Messias. Em primeiro lugar, Israel não aceitou, mas ele de fato é o Messias, cumprindo a Escritura que o Messias viria exatamente neste ponto. Mas Jesus, ele faz uma nova aliança, em primeiro lugar com Israel, mas também com todo o povo da terra, com o mundo inteiro. Uma nova aliança, não conforme a aliança que fez no passado, uma nova aliança, no seu sangue. Abriu a porta, então, dessa nova aliança. Basicamente, encerrou o Velho Testamento, mas de fato não encerrou, porque faltam, olhando a tela, olhando o quadro, nós estamos vendo que faltaram 7 anos. Mas, com a vinda de Jesus, houve uma interrupção do Velho Testamento. Ele não findou, mas com a entrada do Novo Testamento, entende-se que o Novo Testamento encerra. Quando você faz um novo acordo, o outro deixou de existir. Mas nós vamos entender bem como que isso funcionou. Porém, como que de fato aconteceu? Jesus, ele introduz um tempo imprevisto, que não estava previsto, que é o tempo do Novo Testamento. Então Deus, para a salvação do mundo, ele cria um tempo novo e introduz na história esse tempo novo. Se não introduzisse o Novo Testamento, com mais 7 anos, Jesus viria para reinar com a perdição do mundo. Mas o que Deus fez? Abriu uma oportunidade para o mundo com um Novo Testamento. Então vamos ver agora mais um toque na tela. Como aconteceu? Jesus introduz o Novo Testamento, os 7 anos que faltavam ficam paralisados até o encerramento do Novo Testamento. Então, os 7 anos que estavam previstos acontecer na profecia de Daniel acima, naquela posição, só vai acontecer depois do Novo Testamento. Vamos falar mais, vamos repetir? Jesus vem, introduz o Novo Testamento, faz uma nova aliança, introduz um tempo que não existia, ele criou um tempo para a nossa salvação, que é o Novo Testamento, o tempo da nova aliança. Introduz exatamente nesse ponto, quando ele vem, na ceia, ele faz a nova aliança. Introduz esse tempo. E os 7 anos ficaram paralisados. E vão ficar paralisados, ou seja, Israel saiu do plano profético de Deus. E a igreja entrou no plano profético de Deus. E os 7 anos que faltaram vão ter sequência após o arrebatamento da igreja. Então, por isso que esses 7 anos, eles vão ser contados depois do Novo Testamento, contendo profecias do fim. Quando quem lê Daniel, o livro todo, especialmente o capítulo 12, né? Tem outras profecias, vão verificar que tem coisas que são do fim, a vinda de Jesus para reinar. Mas como que isso aconteceu? Aconteceu da forma como nós estamos mostrando.
Jesus interrompe o tempo de Israel. Enquanto a igreja está na terra, o tempo profético não conta para Israel. O Velho Testamento não acabou. Tem até um texto, que diz assim: o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Sim, com a entrada do Novo, o Velho deixou de existir. Só que na profecia, com o arrebatamento da igreja, é quando se as coisas se juntassem novamente. É como se o Novo Testamento para eles não existisse. A igreja é arrebatada e entra esses últimos 7 anos. Nós vamos falar a respeito dele com mais profundidade na terceira etapa, essa foi a segunda, na terceira etapa das 70 semanas, no episódio que vem. Agradecemos a presença de todos e até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.